Olá, sejam bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos do HC, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Aline, sou analista de saúde na associação, e agora, nesse episódio, a gente vai começar a campanha de Julho Amarelo. O Julho Amarelo fala sobre a prevenção das hepatites virais. E para falar sobre as hepatites virais, eu recebo aqui a doutora Kátia Cristina Campa, que é médica gastroenterologista do Hospital de Clínicas. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora, e para a gente começar então, o que são as hepatites virais e o que elas representam, assim? Porque elas são um problema de saúde pública. Então, assim, hepatites virais, se a gente separar o nome, né, hepatite significa uma inflamação no fígado. Virais que são causados por vírus. Então, as hepatites virais, elas podem ser causadas por qualquer vírus. A gente tem os vírus que são os mais comuns, que é o vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C. E tem os vírus que são mais raros, que pode ser citomegalovírus, pode ser algum outro vírus mais raros. Mas ele é importante porque é comum, a gente tem bastante gente na população que tem uma dessas inflamações ou tiveram e nem sabem que tem. Então é importante a gente falar sobre o tema, né? E daí, aproveitando o gancho, então, quais são os principais tipos de hepatite? Quais são também os mais comuns? Então, hepatite é uma inflamação no fígado. Então, a gente tem o mais comum, hepatite causada por vírus, que é o que a gente está comentando. Tem a hepatite causada por algum medicamento que a pessoa pode tomar, pode inflamar o fígado. Uma hepatite pode ser causada por alguma outra doença que a pessoa tenha. Essas são as principais causas. Doutora, e por que as hepatites podem ser conhecidas como doenças silenciosas? Então, as hepatites virais, principalmente a B e a C, elas são silenciosas. Cerca de 80 a 90% das pessoas pegaram e têm ela e não sabem. A minoria vai ter sintomas. Então, quais são os sintomas clássicos da hepatite? Quando a gente pensa em hepatite, a gente pensa numa pessoa amarela, que a gente chama de icterícia. É a minoria que vai acontecer isso. Então, mais ou menos, dependendo assim, 10%, 1% das pessoas. Outro sintoma que eles podem ter é dor na barriga, dor abdominal, às vezes pode ter coceira, o xixi pode ficar mais escuro. Mas esses sintomas, que são os sintomas clássicos, eles não são tão comuns. Eles são mais comuns na hepatite aguda. E mesmo assim, às vezes a pessoa pegou o vírus, tá com o vírus, tem algum sintoma ali, parece uma febrinha, uma dor no corpo, pensa que é algum resfriado, alguma coisa assim, não dá muita importância, melhora e não vai atrás. E pode ter sido uma hepatite que a pessoa pegou e que vai ficar ali e pode cronificar. Então, por isso que elas são consideradas silenciosas, porque a maioria dos casos não vão dar sintoma nenhum e os que podem dar os sintomas, às vezes são sintomas simples, que a pessoa não dá muito valor. Sintomas clássicos são raros. E quais seriam as consequências, de repente, de um diagnóstico tardio ou, de repente, de não ter o diagnóstico? Uma consequência que não seria positiva. Porque, pelo que você está dizendo, muitas vezes a pessoa vai pegar e nem vai ter percebido e vai passar por isso. Mas, em alguma situação, pode haver algum tipo de complicação? Sim, hepatite a pessoa pode pegar, pode não saber que teve, o vírus vai embora e acabou, não deixa sequela, nada. Agora, hepatite B e hepatite C são diferentes. A pessoa pode pegar, não ter sintomas e o vírus fica. Não sempre vai ficar, mas ele pode ficar. E nos que a pessoa fica, ele faz uma hepatite crônica. O que é hepatite crônica? Aqui a inflamação no fígado continua por mais de 6 meses. E essa inflamação é silenciosa e vai indo e vai piorando o fígado. O que é o piorar o fígado? A inflamação continua e começa a fazer cicatriz no fígado. E essa cicatriz ao longo dos anos não é de um dia para o outro, questão de 10, 20 anos, pode fazer cirrose no fígado. Então, as hepatites, que parece uma coisa simples, pode evoluir para cirrose. A cirrose pode ter as suas complicações, que são água na barriga, que a gente chama de ascite, o fígado não funcionar,
às vezes precisa de um transplante de fígado e pode evoluir para tumor no fígado. E tem algum grupo, doutora, que é mais vulnerável, assim? Então, se a gente considerar a hepatite A, pessoas que moram em locais que não tem água encanada, não tem esgoto, tem mais risco, porque a hepatite A gente pode pegar em contaminação de água e de alimento mal higienizado. Uhum. Hepatite B e C a gente pode pegar por contaminação de sangue. Então, transfusão de sangue, na manicure, se for um material que não é bem esterilizado. Então, quando a gente vai na manicure, precisa ir em algum lugar que o material é esterilizado corretamente, ou cada um levar o seu material. Material pérfuro cortante, então agulha. Então, quem vai fazer piercing, tatuagem, precisa ir em algum lugar que saiba que aquele material é esterilizado. Material esterilizado e uso único é descartável. E usuários de drogas injetáveis que às vezes usam a droga e compartilham seringas. Pode ser que um use a sua seringa e compartilhe com o outro, e se um tiver uma das hepatites, e sem contar outras doenças também, como HIV, então pode passar também. Então esses grupos são os grupos de risco. Então, usuários de drogas, outra forma de pegar a hepatite B é ser relação sexual. Então, é muito importante relação sexual protegida com uso de preservativo. Então, pessoas que estão mais expostas, assim, que não fazem sexo seguro, têm mais risco de pegar. São diferentes formas de transmissão, Isso. diferentes tipos de hepatite, então a gente precisa falar mais sobre isso, né? E até queria aproveitar o gancho e pedir para a doutora explicar para a gente também um pouquinho da importância dessa campanha. Qual que é a importância da gente falar sobre as hepatites virais? Então, como as hepatites virais, elas são doenças silenciosas e às vezes a pessoa teve e não sabe, e existe vacina, então para hepatite A e para hepatite B existe vacina, a gente precisa, pelo menos uma vez na vida, fazer o teste para ver se tem, se já teve, se já tomou vacina, se não tomou vacina, tomar a vacina, se já teve, ir atrás de um profissional para ver se é o caso de começar a tratar, para que não evolua para essas outras complicações. A vacina da hepatite A gente tem disponível no SUS para crianças até 5 anos. Então, as crianças, desde 2010, mais ou menos, as crianças nascem e já são vacinadas. Sim. A população que nasceu depois de 2010 deve procurar um serviço privado para ser vacinado, né? Então, tem disponível, mas nem não tem pelo SUS. Vacina da hepatite A para adulto tem também para as pessoas que tenham doenças hepáticas. Então, um paciente que tenha cirrose, que tenha alguma doença no fígado, pode também se beneficiar da vacina gratuita. Hepatite B, a primeira dose da vacina é feita na maternidade já. Então, as crianças nascem e já fez na maternidade. Quem nasceu antes de 98, mais ou menos, 2000, essa vacina não era disponível. Então, é importante fazer o teste e ver se não foi vacinado, se vacinar. Profissionais de saúde, normalmente para entrar trabalhar em alguma área de saúde, a gente já é vacinado. Então, é por isso que é importante testar para ver se teve ou se não teve. Se não teve, fazer a vacina. Se tem a doença, diagnóstico precoce. Se o diagnóstico é tardio, avaliar a necessidade e possibilidade de tratamento para não evoluir para as complicações. Perfeito, doutora. E que mensagem você deixaria para a gente, assim, para a gente encerrar esse episódio sobre o tema, sobre a importância da prevenção, sobre a importância do cuidado em relação às hepatites? Então, a mensagem final é: se você nunca fez nenhum teste para investigação de hepatite, procure uma unidade de saúde, procure seu médico, faça o teste. Se não foi vacinado, procure a vacinação para prevenção das hepatites virais, prevenção das complicações das hepatites, inclusive das doenças crônicas do fígado.
Perfeito, doutora, muito obrigada. Formação é sempre o melhor caminho, né? Então, vou pedir para vocês, que se vocês gostaram desse episódio, que curtam, que comentem, que compartilhem, que nos acompanhem aí no YouTube, no Instagram, a gente está no TikTok também, no Facebook. E até o nosso próximo episódio.